Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar com você uma palavra que foi hoje meu devocional pela manhã, assim, e essa palavra veio muito no meu coração, que está em Provérbios capítulo 31, versículo 11, que diz assim: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. E que profundidade, né? Agora à tarde também eu tive o privilégio de estar participando no culto com as irmãs lá no Rio de Janeiro e eu pude também compartilhar essa palavra, né? E assim, veio muito, muito, muito forte no meu coração. E aí o que acontece? Diz assim que o coração do marido está nela. O coração do marido, o lado afetivo dele, sabe? O emocional, né? Vamos dizer assim para que você entenda, está ligado à sua mulher, está ligado a uma atitude que ela tem, que é uma pessoa confiável. E aí, quando eu vejo isso, eu não quero só levar para o lado de marido e mulher, que é claro, a gente sabe que foi uma rainha que estava contando, falando pro filho, né, qual era o perfil, qual é o perfil de uma mulher, né, perfeita para estar ao lado de um rei. E uma das coisas que ela salienta é isso, que a mulher tem que ser confiável. Mas eu quero também colocar isso um pouquinho, né, expandir um pouquinho nessa noite, para que nós pensemos, né, juntos em toda a área de relacionamento. Porque se tem uma coisa que a sociedade buscou, foi, na verdade, a sua individualidade. Hoje a gente vive numa sociedade onde cada um vive sozinho, vive o seu individual, vive no seu mundo. As conversas são superficiais, não se tem mais aquela... Não se sabe, às vezes eu pego pessoas não tendo noção o que é realmente um relacionamento de amigos, o que é o sentido de um relacionamento de homem e mulher, né, um compromisso de casados. Quantas vezes eu tenho visto homens, né, assim, maridos que são ministros da casa do Senhor, que tem, né, que precisa ter ao seu lado, na verdade, uma esposa, né, uma esposa confiável, uma esposa que vem alicerçar o ministério juntamente ao lado dele, uma pessoa que realmente possa ser confiável, ele pode confiar de todas as formas. E essa mulher às vezes tem problema de fofoca, essa mulher tem problema de intrigas, essa mulher tem sérios problemas de relacionamento, e isso, na verdade, para um casal, principalmente para um marido ministro, é muito difícil, é muito errôneo e traz realmente assim situações bem, bem difíceis. E aí eu fico pensando nisso, né, qual o caráter que eu quero buscar no Senhor. Tem uma escritora que eu amo demais, acho que eu já falei isso várias vezes para vocês, que é Elizabeth Georgia. E ela conta, né, que o marido dela foi por um período para a guerra, então foi um período muito difícil para ela, né, mas também de muito testemunho da fidelidade de Deus, o que o Senhor fez. Mas ela conta que um dia quando ele voltou, né, ao trabalho, e ainda com aquele estereótipo ainda de guerra, né, aquela situação, aí disse assim que ele chegou em casa certa vez e ele disse assim: ai, graças a Deus eu cheguei em casa, era tudo que eu queria, era estar em casa. E aí ela disse que ela, como esposa, ela ficou muito feliz, porque o lar é o porto seguro do esposo dela. E aí eu pergunto: qual é o seu lar? O que você tem constituído? Será que você tem se preocupado em realmente ser essa mulher confiável, essa mulher que o teu marido pode confiar em conselhos, em lutas, às vezes dificuldades no emprego, no ministério? Será que ele pode confiar em você financeiramente? Qual o seu caráter, né? Ou ele tem que tomar alguns cuidados? Vale a gente pensar sobre isso, né? E falando dessa sociedade individualista que hoje a gente vive, o homem está cada vez mais só, e a sua conversação, na verdade, está muito superficial, e dentro
E dentro dessa situação está gerando uma enfermidade, né? Que na psicologia a gente fala afasia emocional, ou seja, a pessoa, o paciente, ele passa por um problema anímico que ele não consegue se expressar, ele não consegue conversar, ou seja, a pessoa se isola tanto que ela é como se ela criasse dentro dela, sabe? Assim, algo muito resistente, o mundo dela, a opinião dela, as coisas dela, tudo ela prioriza e tudo ela é voltado para ela e ela fica enferma daquilo, ela cria, ela não consegue, nós amadurecemos e nós constituímos, na verdade, as nossas críticas, os nossos conceitos a partir do momento que nós estamos ali, né, nos socializando, mas às vezes essa pessoa, ela começa a se esquivar tanto, que é aquela pessoa muito chata de conversar, porque ela tem a sua verdade, só a verdade dela é verdade, ela não consegue ouvir o outro, porque, na verdade, ela se voltou para o exterior, ela não busca nada aqui, né, no exterior, desculpa, errei. Ela busca tudo no interior, algo que ela construiu para ela mesma debaixo de uma frustração, debaixo de uma solidão. É essa a sociedade. Inúmeras vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, melhor só do que acompanhado, né? Eu não quero mais ter amizade, meu amigo é Jesus Cristo, sempre vai ser nosso amigo Jesus Cristo, mas Deus nos constituiu para nós nos socializarmos, percebe? Nenhum isolamento é saudável, pelo contrário, o isolamento, ele é um sinal de enfermidade, ele é um sinal de depressão, ele é um sinal de angústia, ele é um sinal de dor, né? Eu não estou dizendo daquela pessoa que às vezes se reserva para se autoanalisar, né? Ou seja, para se conhecer, é diferente daquela pessoa que se isola porque ela tem dificuldade de se relacionar, ela machuca as pessoas, né? Porque normalmente essas pessoas que têm problema anímico, ela vai guardando e uma hora, quando você menos espera, ela explode, né? A gente até fala assim, essa pessoa é muito direta, o que ela tem que falar, ela fala na cara, né? Ou, essa pessoa é verdadeira, porque ela fala o que ela está sentindo. Não, na verdade isso não é um sinal e não é sinal de uma pessoa saudável e muito menos verdadeira. É sinal de uma pessoa frustrada, uma pessoa que está em sofrimento de alma e ela não consegue se desenvolver, né? Então ela não consegue ela não consegue estabelecer, rudimentar verdadeiros relacionamentos. E aí essa pessoa é tão explosiva que ela é uma pessoa tóxica e ela faz, na verdade, o ambiente onde ela vive também ficar tóxico, né? Porque percebe-se quando tem uma mãe explosiva, um pai explosivo, eles estão demonstrando isso, né, para os filhos, e os filhos agora vão simplesmente fazer o que os pais estão fazendo, porque o que a criança faz? A criança exatamente ela copia aquilo que o adulto está fazendo. Por isso que às vezes a gente entra assim, em casas que todo mundo grita, o filho de 1 ano grita, o filho de 5 anos grita, tá todo mundo gritando, porque houve enfermidade, tem um problema sério de relacionamento, de você expor, de você ter um amigo. Nós precisamos se socializar, a gente não precisa contar a nossa vida para todo mundo, mas você precisa sim aprender, colocar para fora aquilo que você está sentindo. E a gente está debaixo de uma sociedade tão frustrada, que nós nos esquivamos, né? Aí ficamos no isolamento, e a pessoa fica nessa superficialidade de amigos pela internet, amigos pelo Facebook, né? Amigos pelo Instagram. Meu amigo. Como que um amigo por redes sociais, isso na verdade não é um relacionamento. Eu lembro eu estava com umas amigas há pouco tempo, e essas amigas elas se relacionam, né, nessa coisa de meu Deus, grupo evangélico aí, de relacionamento, e elas estavam felizes, né, contando dos seus relacionamentos, como, né, estão conversando por telefone, estão já apaixonadas, não sei o que. Então, uma delas até disse assim, pode deixar, vou colocar o seu nome lá, e você vai ver que você também vai arrumar um relacionamento. Eu falei, não, pelo amor de Deus, me tira disso, porque tá tão difícil para você rudimentar um relacionamento que você conhece a pessoa, você conhece a
família, você tem uma amizade, né? Às vezes a gente vê tantas coisas errôneas, é muito difícil. Imagina você se relacionar com pessoas que você não conhece, que por redes sociais. Não estou discriminando ninguém, não quero fazer uma crítica né, tóxica na vida de ninguém, mas eu estou dizendo o que é realmente um relacionamento, e o relacionamento é olho no olho, e isso já não tem mais existido, né? O relacionamento tem que ter uma escuta, então tá tão ambíguo, assim, como eu digo assim, nos dias de hoje, porque assim, não tem a pessoa que fala, mas também não tem a pessoa mais que escuta, percebe-se? Às vezes a gente nem termina para falar para o amigo que a gente está sentindo, ele já cruzou lá e ele mesmo já deu a opinião dele, ele já trouxe os julgamentos, e ele trouxe uma bagagem que dentro de frustração dele para a tua vida, que as pessoas desistem e as pessoas começam a entrar nesse período de afasia emocional, ou seja, é uma enfermidade. Então, quando eu digo assim, que quando a Bíblia diz assim, o marido confia nela, há um segredo, porque diz assim: o coração do marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, uma casa que está alicerçada num verdadeiro relacionamento, que todos se preocupam em trazer, na verdade, um equilíbrio, uma junção, né, de guardar mesmo. Quando Jesus terminou o jardim, que ele deu uma ordem, né, para o homem: vai lá e guarda o jardim, guarda a sua casa, guarda. Queridos, eu sei porque eu passei por momentos, o erro foi meu, o erro não foi de ninguém, o erro foi meu, mas eu passei muito tempo numa área da minha vida, num relacionamento abusivo, nesse relacionamento, no sentido de eu achar que tudo eu tinha que me submeter, tudo, e aquilo eu fui guardando mágoas, eu fui guardando as palavras dentro de mim, e quando eu vi, eu realmente explodi. E eu lembro uma vez que eu cheguei na minha terapeuta e eu falei isso pra ela: cara, não era assim, também não era, eu era ativa, agora parece que eu me tornei uma pessoa passiva e eu sou realmente explosiva. E eu comecei a contar para ela como que eu ficava. E ela disse: Renata, você passou muito tempo da sua vida assim, passiva, né? Sim, comendo, engolindo as suas palavras e os seus sentimentos. E agora, quando isso explodiu, você agora já foi para o lado da explosão, né? Então agora vai começar a alinhar, você tem que alinhar os seus sentimentos. Então é isso que eu estou dizendo para você. Estou contando um testemunho meu, que tem sido uma luta diária comigo, porque assim, eu sempre fui muito o meu problema, eu apanhei muito desde pequena por causa da minha boca. Era boa de responder, era boa de retrucar, era boa de falar, mas assim, uma pessoa tipo, barraqueira, explosiva, que grita, que isso, eu não me lembro de ter sido assim. E aí eu tenho entendido que foram momentos que eu engoli muitas coisas, palavras superficiais, sentimentos escondidos, frustrações, choros acumulados e tudo assim pro interior, e nada era colocado no exterior. E aí, queridos, assim, se você não se abre para aprender, se você não se abre para amadurecer, você começa a fazer o quê? Você traz destruição, você se torna uma pessoa tóxica, né? Aquela pessoa que ninguém tem paciência de ouvir, aquela pessoa que só fala coisas negativas, aquelas pessoas assim, tipo, eu fui magoada, eu fui destruído, então tô passando pra frente, olho por olho, dente por dente, e na verdade essa não é a constituição de Deus para as nossas vidas, né? Deus tem um sonho pra minha vida, Deus tem um sonho pra sua vida, de cura mesmo, de cura emocional, e que você realmente busque. Assim, nessa manhã eu falei: Deus, eu quero essa pessoa confiável, sabe? Aquela pessoa que as pessoas te ligam, as pessoas vêm na sua casa, as pessoas te procuram assim: cara, como eu queria falar com você, como eu precisava contar isso pra você. Teve uma vez uma pessoa chegou e falou assim pra mim: eu preciso te contar uma coisa.
e eu nem esperava, assim, e ela contou uma coisa, assim, realmente muito pessoal e muito grave, mas que já tinha passado. Mas ela falou assim, eu só queria contar isso pra você, pronto, né? Ninguém sabe, eu só vou falar pra você que ninguém sabe disso que aconteceu na minha vida há 20 anos atrás. Só que eu senti a necessidade de falar isso pra você. Eu me senti muito lisonjeada por essa pessoa ter coragem de falar algo tão grave, algo que a machucou tanto, algo que marcou tanto a vida dela, mas que ela quis compartilhar comigo. Então que você busque isso, é isso que eu tenho tentado também, sabe? Não ser uma pessoa feridenta que toda hora tá reclamando, que toda hora tá cobrando as pessoas por afeto, por carência. Eu tenho lutado contra isso, porque eu tive rejeição lá atrás. E quando uma pessoa que teve rejeição lá atrás, ela toda hora ela tá, sabe, suplicando a atenção das outras pessoas. Traga equilíbrio, traga o equilíbrio. Às vezes a gente diz assim, o pastor tem que vir orar na minha casa, porque tá tudo quebrando, o dinheiro voa, e não sei o que, não sei o que lá. Mas é por quê? Por causa da gritaria. Apóstolo Paulo salienta isso na palavra dele, que não haja no meio de vós gritaria, que não haja no meio de vós rivalidade, que não haja no meio de vocês, sabe, uma luta diária, ou seja, uma competitividade entre família, né? Mas que você realmente busque aquilo que vai edificar a sua casa. E aqui está dizendo, o coração do marido confia nela, e o quê? E aí diz assim, e tudo haverá, e não haverá falta de ganho, ou seja, é um lar próspero. Por quê? Porque tem unidade, porque tem verdade, porque tem uma espiritualidade, não uma religiosidade, mas uma espiritualidade. Eu estou guardando o meu lar, estou guardando a minha família, estou guardando o meu relacionamento. E é isso que eu tenho da parte de Deus, quis compartilhar isso muito com vocês, foi algo que Deus colocou, plantou no meu coração nessa manhã. E também quero te desafiar você realmente fazer o seu devocional, tá bom? Shalom, vai no meu canal, tá lá no YouTube, Bispa Renata Peixoto, e tem muitas e muitas palavras lá que vão edificar a sua vida aí para a glória de Deus. Shalom.